Hugo Freitas fez o vídeo sobre como foi a condução do pré-jogo na Cazé TV. Com vocês. E som, porque a torcida mexicana... Peraí, deixa eu dar o... No começo aí, por favor. E som, porque a torcida mexicana tem o Quiñones como uma das esperanças de gol dessa equipe, e do outro lado a torcida coreana também tem o som como esperança, né? Eu quero saber o seguinte. Olha só então, né? É a patrocínio da Bet365 e tá aqui, ó, canetada. Quer dizer, para gabaritar, né? É assim, a aposta imperdível. Quiñones, que é o jogador do México, dar mais de chute ao gol, ou seja, ele tem que dar pelo menos 2, que é mais, né? Son, jogador da Coreia, fazer também a mesma coisa, mais de chute ao gol, ou seja, pelo menos 2. E ambos os times marcam. É uma combinada de 3 coisas. O jogador do México dar mais chute ao gol, o jogador da Coreia mais o chute ao gol, e ambos os times marcarem. E a odd de 4.0. Galera, uma odd de 4.0, quanto maior a odd, mais improvável de acontecer. Isso é o básico. Então, uma odd 4.0, para eles estarem divulgando aqui, é uma probabilidade de acontecer altíssima. E numa transmissão, neste momento aqui, que estava prestes ao jogo começar, nós tínhamos mais de 2 milhões de pessoas assistindo a live. Ó, a canetada da Bet365 tá aí. Quiñones, o mais chutes a gol, também o mais chutes a gol, e ambos os times marcam odds 4. Imagina só, Ju, ali logo no primeiro tempo, Quiñones e Son marcando, Ju? Então ele vai perguntar para Ju Cabral, uma mulher que é uma ótima comentarista, medalhista olímpica, e olha o que ela vai ter que se submeter por conta do contrato da Cazé TV. Comentarista, a Ju Cabral, ela vai passar quase 1 minuto falando por que essa odd é ótima e por que vai bater. A chance disso acontecer, ela é grande. Acho que a chance disso acontecer, ela é grande. Pô, vocês, cara, deixa eu falar uma coisa, Ju Cabral, que você é medalhista olímpico, eu tenho respeito por vocês. Se vocês não desenharem um limite para Cazé TV e falar, eu não vou fazer isso, eu também não consigo isentar vocês 100% da culpa, né? Quiñones e Son, porque... Pois é. Pois é. Renatinho, quer ter algum comentário? Porque eu tenho... Cara, é muito complicado, velho. É muito... Assim, não tem realmente como defender 100%, né? Porque, assim, é complexo. Se você parar para pensar, o narrador, eu conheço esse narrador, é o Alesuda, um ótimo narrador. Ele narrava Rainbow Six antes de narrador de futebol. Ele era, mano, puta narrador. É a primeira oportunidade que ele tá tendo de narrar uma Copa do Mundo. Sim. A Ju Cabral é uma das poucas mulheres que tem protagonismo em ser comentarista dos maiores jogos, das maiores competições. Sim. Então, assim, é o que ele falou, não dá para isentar 100% essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, essas pessoas são funcionárias, elas estão obedecendo ordens, elas são, entre aspas, obrigadas a fazer isso por contrato. Sim. Entre aspas, por quê? Porque é isso, né? Existe todo um contexto de a pessoa ter uma oportunidade única de exercer o trabalho dela na mais alta elite do esporte que ela cobre e tudo mais, e isso é muito tentador. Então, assim, eu não sei como que tá a consciência dessas pessoas enquanto elas fazem isso, mas meio que isso pouco importa, na real, porque isso tem um efeito prático muito significativo, tá ligado? Que é realmente isso, mano. Isso, infelizmente, assim, a Cazé TV, ela tem diversos diferenciais positivos. Sim, e esse, infelizmente, é um diferencial negativo, tá ligado? Sim. Porque, se eu não me engano, posso estar errado, mas acredito que a Cazé TV seja a única emissora a dar esse tipo de incentivo direto, tá ligado? Não é só um CTA, uma publi ali que eles falam, um slogan, algo do tipo, não. Eles têm essas combinadas, esse comentário do especialista, essas coisas que dão um peso muito maior de influência nas pessoas que estão assistindo aquilo, tá ligado? Sim. E são influências para as coisas mais improváveis, ou seja, para que a grande maioria das pessoas que vão ser influenciadas por esse discurso percam dinheiro, tá ligado? Lógico. A ideia é essa. É muito complicado, mano. É muito triste de ver isso tudo acontecendo. A gente já imaginava que isso fosse acontecer na Copa do Mundo, né? Porque é o maior evento do planeta. Mas a gente não pode também só ignorar, né? A gente tem também o nosso compromisso pessoal aqui do Na Banguela de se posicionar firmemente contra as bets, tá ligado?
e trazer também informações do porquê que isso é tão perigoso, porque isso é tão danoso para as pessoas, para a economia, para o país. Então, assim, vou deixar o Dan falar um pouco, mas também, em seguida, vou trazer alguns dados que corroboram com tudo isso que a gente está falando, tá ligado? Eu penso que, assim, tudo que você falou, eu tô de acordo, Rei, e eu acho que é foda analisar até a diferença dos patrocinadores que a Cazé TV tinha quando ela surgiu ali na Copa de 2022, que foi a primeira Copa que eles fizeram a transmissão, para essa Copa de agora. Eu não vi, então não sei dizer. Em 2022, é verdade que o sinal para fora era bloqueado, né? Em Portugal, verdade. Tinha muita propaganda do McDonald's, eu lembro que tinha muita propaganda do McDonald's, eu acho que tinha bastante propaganda do Mercado Livre, e eu não lembro se tinha propaganda de cerveja, da Heineken ou da Mistel, eu não lembro. Provavelmente. Cara, de bet, eu acho que na época isso não era tão difundido. Sempre, o Sports Bet, por exemplo, o Bet 365, elas são muito antigas, né, mano? Mas eu acho que na época ainda não era tão difundido aqui, não tinha tanto. Hoje em dia, o jogo na Cazé TV beira insuportável, né, mano? Cara, beira insuportável, porque assim, é o tempo todo em bets diferentes. E aí, por exemplo, eu tô vendo uma galera agora nos Jogos da Copa do Mundo vaiando a pausa para hidratação. Porque essa pausa para hidratação, ela virou mais um break comercial. Então, por exemplo, eu lembro que alguns jogos do Mundial ano passado de clubes, por exemplo, quando tinha a pausa para hidratação, a câmera tentava aproximar, filmava os jogadores, tentava ver o que o técnico estava falando, mostrava a movimentação, ou mostrava algum lance polêmico que tinha tido ali naquele... Mano, agora a pausa para hidratação é uma pausa comercial. E os filmes, eles já são preparados, as peças publicitárias já são preparadas. Então, por exemplo, na Cazé TV tem uma que o Galvão Bueno fala assim, aproveita a pausa agora para fazer não sei o quê, então, né, as peças publicitárias elas já foram pensadas para isso. E, mano, deve ser uma grana, porque o jogo ganhou mais 2 intervalos, menores do que o intervalo de 15 minutos ali, o tradicional, mas o jogo ganhou mais 2 intervalos, um na metade do primeiro tempo e um na metade do segundo tempo, tá ligado? Eu vi o Klopp falando contra isso, o Bielsa, que é o técnico do Uruguai, falando contra isso, uma galera falando na Argentina contra também, vários. O Scaloni falando contra isso. E assim, e aí, o que eu acho que é um divisor de águas também, do mal, tá ligado? Assim, como a gente falou da divisão de águas, que é o planejamento econômico feito em cima da Copa do Mundo e que vai ser totalmente diferente de agora em diante, por causa da forma da FIFA de vender ingresso. Cara, eu acho assustador esse pitch que eles dão para poder divulgar a publi no pré-jogo, mano. E eu acho que isso é meio que sem precedentes e vai invadir todas as outras transmissões da Cazé, que eles vão transmitir La Liga, vão transmitir Série A italiana, Premier League, Bundesliga, Brasileirão. Cara, Copa do Mundo Feminina no que vem. Então, assim, esse pitch, ele é muito fodido, mano. De você... Porque, assim, ali é só gente que entende de futebol falando. Então, é o narrador e o comentarista ou a comentarista, né? É o especialista. Os especialistas, exatamente. Então, eles estão falando assim, e eles trazem dados de jogos anteriores. Então, por exemplo, o Son, usando o exemplo da Coreia do Sul. O Son marcou nos últimos jogos da Coreia, dos últimos 10 jogos da Coreia do Sul, o Son marcou em 5. E nesses 5 jogos, 4 gols foram todos no segundo tempo. E o cara do México, sei lá, eu não lembro o nome da galera do México. O cara marcou, o Quinones marcou nos últimos 8 jogos do México, o Quinones marcou 5 vezes e as 5 foram no segundo tempo. Então a probabilidade, considerando que os dois jogam bem abertos e precisam da vitória, é que vai sair gol e eles são os maiores artilheiros. Na mente da galera que tá assistindo, vai falar assim, mano, é uma puta oportunidade. Só que é o que o cara falou. É óbvio que ele vai dar mais de um chute ao gol. É óbvio que não sei o que. Até não acontecer, né, mano? Até não acontecer. E outra, é uma venda casada. Não é ou ele dá um chute ao gol, ou o Son dá, ou o jogo acaba em 1-1. É o jogo acabar 1-1 e o Son ter dado um chute ao gol e o Quinones ter dado um chute ao gol. Se qualquer uma dessas possibilidades não... Se o jogo acabar 1-1, se o Quinones chutar no gol, mas se o Son por acaso não chutar no gol, e o cara que ouviu na pré-live, a mina que eu vi na pré-live, que achou que era uma puta oportunidade, betou 300 conto, ele perde 300 conto.
Então, assim, a quantidade de dinheiro que essas bets estão ganhando e levando para fora do Brasil Dinheiro totalmente violenta, improdutivo, mano. Totalmente improdutivo. É violenta. A quantidade de gente que tá se endividando, a quantidade de gente que tá se Eu vou fudendo. trazer dado de tudo isso. Né? Comenta aí. Eu só queria chamar a atenção para esse ponto. Para mim é um divisor de água a forma como tá sendo feita a divulgação das bets e das odds, tá ligado? Ah, o canetaço, o turbinaço da odd tal. Puta, sabe? Mano, pra mim é algo sem No final das precedentes. contas, é um grande pirocaço no cu de todo mundo, né? É assim, e não dá pra dizer que é um bagulho maquiavélico, porque foi muito bem pensado, mano. Você pega todo mundo ali no pré-jogo, Exato. tá ligado? Todo mundo, mano, empolgado com o pré-jogo, todo mundo com o telefone na mão. E Mexe com emoção o bagulho, né, mano? Mexe com... Ô, Rê, e vamos abrir aqui na live, mano. Eu, você e o Gui, nosso parceiro, e tem o bolão do Na Banguela pra todo mundo que tá participando. A gente tá fazendo bolão que não tem nada de dinheiro envolvido. É pela graça de fazer bolão com amigo. Não tem essa de, não, vamos colocar 5 contos. Não, mano, não tem dinheiro envolvido. Já dá um bagulho. Eu fico, mano, hoje eu torci pra Argentina fazer o segundo. Cravei, tá? 2-0 Argentina em cima da alça, eu cravei. Primeiro jogo que eu cravei. Fiquei torcendo alucinadamente pra Argentina fazer o segundo gol, porque eu tinha colocado na porra do bolão que não vale nada. Agora imagina se eu tivesse colocado 15 conto, 20 conto, 50 reais. Por outro lado, eu tinha colocado 2-0 e hoje de manhã troquei para 3-1. Agora imagina se você colocou uma grana... Imagina a frustração que eu não estaria se eu tivesse colocado exato. 50 conto. Eu já ia falar, eu preciso recuperar a grana, tá ligado? Eu preciso botar o dinheiro, mano. Enfim, traz os dados aí que eu acho que é bom para contextualizar. É foda. Então eu vou trazer alguns dados recentes aqui para vocês e eu vou deixar os links das referências de onde eu estou trazendo esses dados na descrição, tá? Eu não vou mencionar aqui. Posso até falar o... Enfim, vou trazer os dados e os links eu deixo ali, porque senão vai ficar muita coisa. Mas, tá. Tá separado em alguns aspectos, né? Porque isso influencia diversos aspectos da economia, da família, é da pessoa individual, é do país, enfim, são muitos problemas que isso causa. Então, assim, os gastos dos brasileiros com aposta online, quanto você acha que supera o valor dos gastos dos brasileiros com aposta online por mês em 2026, Daniel? Puta, mano, por mês, eu acho que deve girar em torno de 3 bilhões de reais. Quanto você aí em casa acha? Comenta aí embaixo. Quanto que você acha que o brasileiro gasta, todos os brasileiros? Os gastos dos brasileiros com aposta online superam 30 bilhões de reais por mês em março de 2026. A matéria do Brasil de Fato. Um crescimento de mais de 500% desde janeiro de 2023. Dado da CNC, publicado em abril de 2026. A inadimplência gerada pelas bets tirou 143 bilhões de reais do comércio varejista entre 2023 e 2026, e março de 2026. Então, assim, é uma parada que afeta toda a economia. Está afetando o comércio varejista. Vai afetar... Por que afeta o comércio varejista? Porque as pessoas que apostam, em sua maioria, são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Uhum. Então, esse dinheiro que ela perde na aposta está fazendo falta no mercado, está fazendo falta numa conta, está fazendo falta numa roupa que ela precisa comprar para o filho. Em diversas coisas que afetam a vida inteira da pessoa. Tá ligado? Nossa. Cerca de 270 mil famílias foram levadas à inadimplência severa, atraso de mais de 90 dias, diretamente causada pelas bets. 39,7% dos apostadores se endividaram depois de começar a usar as plataformas. E 30% gastaram mais de R$1.000 por mês em aposta. Entre os que... Aqui um dado para reforçar o que eu acabei de falar. Entre os que se endividaram, quase 54% são mulheres de até 30 anos com renda de até 2 salários mínimos. Isso surpreende ser mulher.
Eu não Sim, sabia. sim. Assim, é meio a meio quase, né? Mas Uhum. imaginava É um número que tinha uma diferença a mais para homem considerável. Sim. É a causa número 1 de endividamento agora no Brasil. As apostas online se tornaram o principal fator de endividamento das famílias brasileiras, superando o impacto dos juros e da oferta de crédito. E na questão da tributação, último dado para trazer, o Brasil é muito barato para as bets. Se você pegar a alíquota que é cobrada no Brasil e comparar com a alíquota que é cobrada em outros países, você vai ver que é uma diferença de praticamente o dobro. Então, a alíquota sobre o GGR das bets, o dinheiro que a casa retém após ganhar os prêmios, era de 12%, aí teve uma nova legislação, foi para 18%. Se você comparar com a França, a taxa é 33%, no México é 30%, em Portugal chega até 25%. A Holanda chegou em 2025 a 34,2%. Mesmo com o aumento, o Brasil ainda tributa bem abaixo. Então, assim, são só alguns dados para você terem noção do tamanho do problema que isso está gerando, e vai piorar. Exato. Enquanto não tiver uma fortíssima taxação, proibição de... Não estou nem falando de proibição total, mas de proibição. Eu lembro que estava sendo discutido isso antes de ser aprovada essa nova legislação, de não poder falar de aposta durante as transmissões, de não poder entrar em propagandas durante as transmissões. Isso já, com certeza, já vai fazer uma gigantesca diferença. Mas eu continuo falando, enquanto isso não acontecer, e para esse problema ser minimamente resolvido, para isso parar de ter um impacto tão grande na economia e na vida das pessoas, a taxação tem que ser muito forte, e parte dessa taxação tem que ser consideravelmente investida para cuidar das pessoas que são viciadas. Exato. Para buscar tratamento para as pessoas que foram prejudicadas a partir dessa publicidade e de tudo isso que a gente falou. Então, enquanto isso não acontecer, o problema vai piorar. Exato, mano. Vai afetar outras partes do comércio, vai aumentar o endividamento das famílias. E sabe-se lá onde é que isso vai parar, tá ligado? Cara, é assustador, assim, são números assustadores, mano. Eu tô em choque, assim, eu não tinha visto, né, você ficou de trazer isso na live, eu não tinha visto esses montantes todos, assim. E, cara, existe uma discussão, galera, tem gente que acha que tem que proibir, tem gente que acha que não tem que proibir. Eu acho, sinceramente, acho que se proibir proibir a existência de bet não funciona, não resolveria o problema. Porque tem, sei lá, a galera conseguiria acessar com VPN, a galera conseguiria acessar de vários jeitos diferentes e foda-se. E a galera daria um jeito, mano. Proibir não funciona porra nenhuma. Eu acredito numa regulamentação pesada, assim, tanto de taxação, quanto de uma coisa de seguir a grana e falar assim, cara, as empresas têm que ser brasileiras, assim. O escritório da empresa não pode ser em Curaçao, igual é a Blaze, por exemplo, né? O escritório não é nas Ilhas Caimã. Não, o escritório é em São Paulo, a empresa é em São Paulo, sediada em São Paulo, o dinheiro tá aqui, tá tudo declarado, Receita Federal, tudo certinho, mano. Ponto 1, propaganda expressamente proibida, tipo cigarro, não tem propaganda em lugar nenhum. Televisão, mano, rádio, transmissão na internet, não tem, você não encontra a propaganda em lugar algum. Quer jogar? Beleza, joga aí. Beleza. Se eu não me engano, a Premier League, a Liga da Inglaterra, proibiu patrocínio. Foi, o Saunders falou numas lives atrás, que acho que tem uns 5 anos, né, que eles proibiram já nos uniformes, né? E precisa, é igual o iFood, mano. Existia delivery antes do iFood. Existia futebol e existia patrocínio, existia publicidade antes das bets. Exato, mano. Exatamente. Então, assim, eu acho... E óbvio, de novo, eu sempre vou reforçar, a gente não tá culpando quem joga, a gente não tá culpando quem trabalha, mano, porque assim, a partir do momento que tem as bets, você tem toda uma rede de pessoas que trabalham direta ou indiretamente para o funcionamento dessas bets. Seja gera pouquíssimo emprego. Não, sim, exato. Mas assim, você tem pessoas que trabalham. Então você tem a galera que trabalha na estrutura de dados,
você tem a galera que trabalha na divulgação, você tem as pessoas que trabalham... Produtoras também, né, que fazem as propagandas. Exato. E o problema não são essas pessoas, nem de longe, mano. E é muito importante deixar isso claro. Mas a forma como tudo isso funciona e a forma como a legislação brasileira ela é ineficiente. E aí as brechas que essas empresas inteligentemente vão explorar dentro dessa legislação ineficiente, tá ligado? E aí eu acho que eu tenho mais problema, assim, comparar com todo mundo, eu tenho mais problema com, por exemplo, às vezes a galera alguns profissionais que estão na Cazé e que não riscam essa linha que o cara falou. Porque tem pessoas que têm condição de falar assim, gente, a isso eu não me submeto. Ou, por exemplo, ao Galvão Bueno, que aceita fazer propaganda da Bet Nacional, ou ao Denilson, que aceita fazer propaganda. Os caras estão, mano, o Galvão Bueno tá morrendo já, velho. Você não precisa atrelar sua imagem a isso, você não precisa desse dinheiro, você não precisa de nada disso, mano. Você precisa, sinceramente você precisa. O Galvão Bueno vai precisar fazer? O Denilson vai precisar fazer? O Kaká precisa fazer? Essa galera precisa fazer? Realmente precisa fazer? Às vezes você tem um criador de conteúdo pequeno que vai ganhar 100 pau pra fazer 6 publi, 6 story. Puta, mano, beleza. Às vezes a grana vai transformar a vida da pessoa. O problema não é essa pessoa. De novo, assim como não é a todas as pessoas que a gente já citou aqui. Agora, esses profissionais, essas pessoas que se submetem a isso, precisam disso? Eu tenho problema com essas pessoas e com a legislação falha que é a nossa legislação para lidar com esse tipo de problema, tá ligado? De novo, não acho que proibir seja a solução, porque eu acho que proibir nada vai funcionar. Nesse âmbito, né, sei lá, droga, bebida, cigarro, essas coisas não funcionam, a proibição não funciona. Mas é isso, eu acho que o caminho que tá, eu acho muito preocupante, mano. Eu acho que assim, a gente tá colhendo os frutos agora já. E nas próximas transmissões da Cazé, a Cazé agregando mais campeonatos, mais transmissões, mundiais de esportes diferentes. Porque isso não tem fundo, isso não tem fim. Liga Mundial de Vôlei. Cabe bet pra caralho. Nos últimos 3 jogos o Brasil saiu atrás e virou. A odd para uma virada do Brasil tá em 7. Você acha distante isso? Eu não acho distante, mano. Olimpíadas. Então, assim, sei lá, mano, eu olho com preocupação e, de novo, pra mim, a forma como tem sido divulgado nas lives agora da Cazé, pra mim é diferente de tudo que eu vi antes, mano. E eficiente, pensando na divulgação, muito mais do que eu já vi antes, mano. Tá ligado? Total. É foda, mano. É foda. Você quer ver os outros posts que você mandou ou você acha que a gente cobriu? Eu só acho que é importante só dar uma mencionada do Neymar, pra gente jogar um shade nele, né, mano? Sempre bom odiar o Neymar. Com motivo, importante deixar claro. Eu vou ler pra vocês aí e tem diretamente a ver com o que a gente tá falando aqui. A manchete é: Blaze de Neymar corta vale-refeição de funcionários e culpa ambiente eleitoral, entre aspas. Post do ICL, notícias de 4 dias atrás. No último dia 29 de maio, a Blaze, uma das maiores plataformas de aposta do país, anunciou que cortará o VR, o vale-refeição, dos trabalhadores. No comunicado enviado às equipes, a empresa, que tem sede em Curaçao, na região do Caribe, mas que mantém um escritório em São Paulo, justificou a medida alegando que o ambiente político e eleitoral do país traz preocupação e apreensão. Tem um texto maior também, eu não lembro onde está o texto, acho que do Brasil de fato, mas não precisa colocar não, porque eu lembro de alguns dados. Tá. Eles têm cerca de 200 funcionários no Brasil, 150 desses funcionários trabalham no esquema home office, e eles pediram, e aí o vale-refeição, é bom pontuar, foi cortado da galera que trabalha em home office. A galera que trabalha presencial continua recebendo, e eles orientaram pelo menos todo mundo que é de São Paulo e que trabalhava home office a voltar ao trabalho presencial, sob essa justificativa, ano eleitoral, e assim, parte dos programas progressistas, os programas políticos progressistas, tanto de deputados federais, possíveis deputados federais, senadores e tudo mais, quanto a galera do executivo, é taxar as bets, tá ligado? Enfim, são diferentes propostas, mas todas têm, pelo menos elas convergem no taxar as bets. E é óbvio que isso vai incomodar as empresas, mano. É óbvio que isso vai incomodar a Blaze da vida, é óbvio que isso vai incomodar uma série de bets que existem, porque isso implica diretamente no bolso deles.
E é isso, mano. Se você quiser dar uma olhada no Brasil de Fato, só porque eles comentam os valores, Rê. Os valores, o lucro deles, aí ó, faturamento 600 milhões. Corta benefícios dos trabalhadores alegando ambiente eleitoral. Eu não vou ler a matéria inteira, mas é só para a gente ter uma noção do faturamento. Eu acredito que esse faturamento seja anual, e pode até que seja até um intervalo menor, né? Acredito que seja menor. E eu andei apurando algumas informações e eu vi que Adoro falar que eu apurei a informação. O contrato do Neymar gira em torno de 100 milhões de reais o ano. Só a Blaze. Então é bom a gente pensar em todas essas informações. A Blaze, ela funciona acima de tudo como um cassino virtual, mais do que bet. Eu não sei nem se a Blaze tem bet, se tem esquema de bet, mas a Blaze funciona muito forte como um cassino virtual. E o Neymar é a estrela deles, assim, o garoto propaganda, o mais conhecido, o maior, o mais influente é o Neymar. E essa, para mim, é a razão pela qual o Neymar deveria realmente ser odiado. Não é o fato dele ser um marido desprezível, não é o fato dele ser um chinelinho do caralho, não é o fato de, mano, ele votar no Bolsonaro, por mais que ele seja odiável por todas essas razões, o fato dele ser o garoto propaganda da Blaze, para mim, é o que faz com que ele seja um dos seres humanos mais desprezíveis que a gente tem nos holofotes do Brasil. Assim. Ele não faz isso por dinheiro, ele não faz isso por ignorância do que é a plataforma, ele faz isso consciente do que significa, ele faz isso consciente de onde esse dinheiro vem. É triste. Você vai entrar, pode entrar agora, você que tá vendo, seja no corte, seja na live. Entra no perfil do Neymar no Instagram, vê qual que é o primeiro post fixado. Eu não preciso falar mais nada. E a quantidade de seguidores que ele tem. Então, eu acho desprezível, essa é a palavra. E é o modus operandi dessas bets, é o modus operandi dessas empresas mediante a possibilidade de uma legislação mais dura, tá ligado? E quem se fode é a galera na ponta da linha que trabalha. É o trabalhador que vai ficar sem VR, tá ligado? É isso. E uma coisa que eu acho, só para concluir, uma coisa que eu acho que a gente não tem noção às vezes, né? Assim, a gente já falou todos esses números e são todos muito assustadores, mas eu acho que a gente não tem noção do impacto que isso tudo tem nas crianças e adolescentes, mano. Nossa. O Neymar, ele é... Não só o Neymar, né? Mas assim, o Neymar, ele é um ídolo para as crianças e para os adolescentes. Essas figuras, todas essas divulgações para Batman, isso impacta... Nossa, realmente, não. Você só maior de 18 anos pode jogar. Gente, o que tem de criança e adolescente que deve jogar, que deve ser viciado em roletinha, em cassino, em aposta esportiva, em todas essas paradas, deve ser assustador, mano. Deve ser assustador. Então você, deputado, vereador, que tanto fala em defesa da família, se você quer defender a família, você tem que defender a taxação severa, proibição de propaganda e o enrijecimento da legislação contra as bets. Aí sim você vai ser a favor da família. Exatamente, mano. Concordo, assina embaixo, velho. Assina embaixo. E eu gostei de como você falou bonito, enrijecimento. Achei mágico. Assim, eu comecei a escrever, né? Escrevi ontem. Então, assim, meu vocabulário já tá melhorando. Já desbloqueou alguns, né? Expandiu o cérebro. Muito bom. Sim, você ativou o Mega Brain. O Mega Brain, perfeitamente, Daniel. Ativou o Mega Brain do Cláudio. Mas é isso. Posso encerrar? Pode. É isso, gente. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado aí do nosso corte. Não esquece de deixar o seu like, verificar se você está inscrito no canal, cortes todos os dias e lives todas as segundas e quintas-feiras às 7h30 da noite. Fechou? Muito obrigado por todos que assistem de coração e até a próxima. Tchau.